Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos ver a influência da pressão no congelamento dos líquidos puros e nós vamos utilizar como exemplo a água. Tudo que eu falar para a água também servirá para os outros líquidos puros, ok? Vamos então traçar um gráfico de pressão. Neste eixo eu vou colocar a pressão e a pressão eu vou medir em milímetros de Hg, ok? E no outro eixo eu vou colocar a temperatura, sendo que nós vamos considerar a temperatura em graus Celsius. E nós vamos considerar aqui o processo de congelamento da água. Na aula anterior, nós vimos a ebulição e nessa aula nós vamos ver a influência da pressão no congelamento da água. O gráfico para a água fica mais ou menos assim. Olha só, quase uma reta vertical. Se nós considerarmos uma pressão igual a 760 milímetros de Hg, a temperatura de congelamento da água será igual a 0 graus. Este ponto, que eu vou chamar de X, representa a fusão da água ou a fusão do gelo, se nós considerarmos a mudança do estado sólido para o estado líquido. Em X, portanto, nós vemos a transformação da água e todos os pontos que estão sobre essa reta são pontos que representam a mudança de estado físico da água. Antes dessa reta, nós temos água no estado sólido, ou seja, gelo, e depois dessa reta, nós temos água no estado líquido. Considerando novamente um gráfico de pressão em milímetros de Hg por temperatura, sendo a temperatura em graus Celsius, nós podemos unir o gráfico do congelamento com o gráfico da ebulição da água. Eu vou mudar a cor do gráfico em relação ao gráfico da aula anterior, só para vocês visualizarem que são mudanças diferentes. Em azul nós temos o congelamento e em rosa nós temos a ebulição da água. Vamos considerar aqui um ponto que eu vou chamar de ponto T. E por enquanto, vocês precisam saber que a pressão no ponto T é igual a 4,579 e que a temperatura referente ao ponto T é igual a 0,0098 graus. Vocês já sabem que antes da curva do congelamento nós temos a água na fase sólida e que depois dessa curva nós temos a água no estado líquido. Na aula sobre a ebulição, vocês também viram que o estado líquido está antes da curva da ebulição e que após a curva da ebulição nós temos a formação de vapor de água, pois a ebulição é justamente a transformação da água do estado líquido para o estado de vapor. Bom, pessoal, por enquanto nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar completando este gráfico e eu vou mostrar a vocês um exemplo com uma aplicação direta do gráfico completo. Continuem conosco, até a próxima!